Uma mulher ouviu do seu marido: a aborte agora. Não vou assumir esses filhos. Ao descobrir que está grávida de gêmeos. Anos depois, ele volta e diz algo surpreendente. Gabriela é uma mulher de 32 anos que sempre sonhou em ser mãe, mas sabia que este era um sonho praticamente impossível. Ela tinha um mioma de quase 4 centímetros no útero, condição que, segundo os médicos, tornaria inviável uma gestação até o final dos 9 meses. Conformada, ela considerava a possibilidade de adotar uma criança para realizar seu sonho da maternidade. Casada há 5 anos com Fábio, um homem de 43 anos. Ela sempre tentou convencê-lo da ideia de dar um lar para uma criança órfã. Contudo, seu marido, embora fosse maravilhoso em diversos aspectos, negava esse pedido da esposa. Ele alegava que seu trabalho como designer de móveis ainda não estava devidamente estabilizado. Essa afirmação soava estranha para Gabriela, pois Fábio tinha a própria empresa desde antes de conhecê-la. Com 3 lojas de móveis, desenhadas por ele, em pleno funcionamento no Rio de Janeiro, o homem parecia ter uma vida financeira bastante sólida. Porém, Gabriela não queria alimentar uma desconfiança desnecessária de seu companheiro e aceitava as negativas dele. Gabriela perguntou para Fábio diversas vezes se ele tinha algum problema com a ideia de ser pai. A resposta era sempre a mesma: ele dizia que gostava da ideia tanto quanto ela e que esse dia chegaria. Mas, para adotar uma criança era fundamental ter condições materiais garantidas. Ele chegou a dizer para a esposa, 2 ou 3 vezes, que se caso ela engravidasse seria diferente. Um bebê que chegasse inesperadamente na vida dele seria recebido com muito amor, mas que não era justo trazer uma criança para o convívio dele sem se preparar para isso. Nesses momentos, Gabriela sentia como se um punhal atravessasse o seu peito, pois era como se Fábio estivesse dizendo a ela que eles não tinham realizado esse sonho somente porque ela não podia ter filhos. Esse era um tema delicado para Gabriela. Ela tinha muito receio de engravidar e sofrer um aborto espontâneo devido à sua condição clínica. No entanto, ao realizar exames de imagem, ela foi informada pelo médico que nem mesmo engravidar seria possível devido à posição em que o mioma se encontrava, o local exato em que o feto deveria se fixar. Basicamente, o médico de confiança de Gabriela lhe disse que ela não poderia engravidar. Sem esperanças, Gabriela decidiu esperar a boa vontade de Fábio em adotar uma criança para que eles pudessem ter a sua tão sonhada família. 2 meses se passaram desde que Gabriela ouviu o duro diagnóstico do médico. Nesse meio tempo, o casal aproveitou os bons resultados de vendas das lojas de móveis de Fábio para viajar. Eles passaram uma segunda lua de mel em Cancún, no México, e na volta passaram para visitar a mãe de Gabriela em Friburgo, interior do Rio de Janeiro. Depois dessas merecidas férias, o casal retornou para sua grande e espaçosa casa na capital carioca. Durante a viagem, Gabriela se sentiu enjoada algumas vezes, porém, em nenhum momento pensou que poderia estar grávida. Fábio também não chegou a cogitar uma gravidez da esposa, pois sabia que ela havia recebido aquele diagnóstico definitivo do seu médico antes da viagem. Apesar de nunca ter tido coragem de dizer claramente para a esposa, Fábio nunca quis ser pai. Ele se apaixonou por Gabriela à primeira vista. Os dois se conheceram 6 anos antes numa roda de samba de um barzinho da Lapa. Fábio sempre disse que foi o destino que o levou até a sua esposa, pois aquele não era o tipo de programa que ele fazia. Alguns amigos o chamaram para conhecer esse bar e ele foi, mas sem intenção alguma de ficar. Ao ver aquela linda moça que sorria e dançava tão lindamente, ele não teve coragem de mover os pés para ir embora. Ainda que estivesse intimidado pela sua beleza, ele se aproximou e perguntou se poderia ficar perto dela ouvindo a música. Gabriela achou curioso ter se interessado por um rapaz tão diferente daqueles que já havia namorado. Porém, o encantamento entre eles foi tão poderoso que desde aquele dia eles não deixaram de se falar um único dia. Tudo ia muito bem, até que Gabriela dividiu com Fábio seu grande sonho de ser mãe. Naquele momento ele percebeu que aquele desejo poderia ser o motivo para o fim daquela história. Apaixonado pela vida, Fábio sempre acreditou que um filho limitaria muito a sua vida. Além de representar um grande custo financeiro,
que poderia prejudicar seu empreendimento de móveis, também impediria que ele e Gabriela pudessem viajar e aproveitar o melhor que o dinheiro poderia lhes proporcionar. Quando Gabriela ouviu do médico que dificilmente seria a mãe, Fábio respirou aliviado, ainda que soubesse o que isso representava para a mulher amada. Ele ouvia o choro sentido e quase silencioso de Gabriela todas as noites, mas isso não impedia que ele ficasse feliz com a inviabilidade do plano de família da esposa. Mal sabia ele que algo inesperado estava prestes a acontecer. Sentindo-se mal quase todos os dias, Gabriela decidiu se consultar com um médico clínico geral. Ela acreditava que estava com deficiência de vitaminas devido ao cansaço das viagens feitas. Apesar de ter se divertido como nunca com Fábio, ela se sentia muito cansada e imaginava que isso se devia ao itinerário puxado dos dois. Ao relatar para o médico o que estava sentindo, Gabriela ouviu que aquilo parecia ser uma gravidez e não uma deficiência de vitaminas. Ela então relatou tudo o que seu ginecologista lhe dissera meses antes. Ao ouvir com atenção, o clínico geral lhe disse que então não tinha muitas esperanças, mas que era interessante que ela fizesse um exame de sangue. Com o pedido do exame em mãos, Gabriela saiu do consultório. Um pouco desnorteada, mas ainda acreditando que o marido ficaria feliz com a possível notícia, Gabriela foi até a loja de móveis principal da rede de Fábio. Ao chegar lá, ela foi atendida por um jovem de uns 30 anos chamado Antônio, que estava com uma marmita pela metade. O rapaz explicou para Gabriela que era o novo gerente da loja e que as duas vendedoras estavam de atestado devido a uma gripe forte e contagiosa. Ele estava atendendo sozinho. Por isso, infelizmente, ela o viu com uma marmita. Antônio é um homem muito bonito e de modos simples. Ele parecia realmente envergonhado de ter sido visto almoçando na loja pela esposa do dono. Gabriela sorriu gentilmente e lhe disse que ele não se preocupasse, pois nem ela e nem Fábio jamais o repreenderiam por almoçar. Então ela perguntou pelo marido e Antônio lhe disse que Fábio estava em outra loja da rede naquele dia. Infelizmente, ele estava sozinho. Um pouco angustiada pela incerteza de poder realizar o seu grande sonho ou sofrer uma grande decepção, Gabriela perguntou para Antônio se ele desejava ajuda na loja. O rapaz recusou, embora no fundo soubesse que precisava de auxílio sem as colegas que estavam se atestado. Gabriela percebeu que ele estava encabulado e então lhe disse que, como esposa do dono, o mínimo que ela deveria fazer era ajudar naquele momento de dificuldade. Logo em seguida, uma cliente entrou na loja e Gabriela disse para Antônio continuar almoçando. Ela atenderia aquela senhora. Antônio ficou surpreso em ver que Gabriela vendeu uma poltrona e a mesa de centro mais cara da loja para aquela mulher. Suas colegas vendedoras que estavam de atestado provavelmente não teriam conseguido efetivar aquela venda com tanta facilidade. Ele se pegou pensando que a esposa do dono da loja, além de ótima vendedora, era também muito bonita. Assim que esse pensamento passou pela cabeça dele, Antônio fez questão de voltar à realidade. Além de Gabriela ser uma mulher casada, era a esposa do dono da loja em que ele trabalhava. Conseguir aquele trabalho CLT havia sido tão difícil e ele não podia negar que Fábio era um bom chefe. Assim que a cliente foi embora, Antônio parabenizou Gabriela e ela contou para ele que antes de se casar com Fábio foi vendedora de uma loja de um shopping muito elegante do Rio. Ela estava acostumada a vender itens caros para clientes exigentes como aquela. Sorrindo, Gabriela disse que havia sido divertido poder praticar seus dotes de vendedora. Pelo resto da tarde, ela esperou pelo marido na loja atendendo os clientes que chegavam. Foi apenas no final da tarde, começo da noite, que Fábio apareceu na loja principal. Ele estava acompanhado de uma mulher muito bonita de uns 30 anos chamada Soraya. Fábio pareceu um pouco constrangido e surpreso ao ver a esposa na loja. Rapidamente ele explicou que Soraya era a gerente da outra loja e que ele a levou naquela sede para que ela se inteirasse das novidades implementadas por Antônio. Antônio percebeu que aquilo não era totalmente verdade, mas não podia afirmar que o chefe estava tendo um caso com aquela mulher. Seja como for, Gabriela acreditou no que o marido lhe disse. Porém, com Antônio e Soraya como testemunhas, ela decidiu não dizer nada. Quando Fábio questionou o que ela estava fazendo na loja, Gabriela apenas disse que estava ali perto e quis passar para vê-lo. Ao não encontrá-lo, decidiu esperar e se divertir tentando vender os lindos móveis desenhados pelo marido.
Fábio riu, mas ao ouvir de Antônio que Gabriela vendeu muitos móveis caros naquela tarde, ficou surpreso. Ele se lembrava que a esposa foi vendedora de uma loja de um shopping, mas não imaginava que ela conseguiria vender os seus produtos. Mas, mesmo que ela fosse uma ótima vendedora, não seguiria brincando de trabalhar na loja dele. Por sua vez, Gabriela pensou bem e resolveu não contar ao marido que havia a possibilidade de estar grávida. E se fosse alarme falso? E se ela estivesse grávida, mas não pudesse seguir a gestação? Naquele instante ela decidiu que aquilo seria um segredo até que ela tivesse certeza de que seria capaz de dar à luz àquela criança, se é que uma criança estava em seu ventre. Gabriela e Fábio foram para casa. Ele parecia um pouco sem graça por causa de Soraya. Embora tenha percebido algo estranho no ar, Gabriela decidiu não falar nada pois tinha medo de que o foco pudesse mudar e ela ter que dizer o real motivo de estar na loja. Nos dias que se seguiram, Gabriela tentou ficar tranquila, mas era difícil esperar até o exame de sangue ficar pronto. Quando finalmente recebeu o aviso de que poderia buscar seu exame, ficou pensando se deveria contar para Fábio. Contudo, ela achou melhor manter o segredo por mais tempo. Além de poder ser alarme falso, seria difícil dar essa notícia para o marido num momento em que ele só falava sobre ampliar a rede de lojas. Como ele sempre fazia questão de dizer, um filho representaria uma série de novos gastos. E se não bastasse isso, o marido ainda estava estranho nos últimos dias. Toda vez que se lembrava da distância imposta por ele, Gabriela visualiza o rosto de Soraya. Será que o marido teria coragem de traí-la com uma funcionária? Vivendo esse misto de emoções, Gabriela foi até o laboratório e recebeu o envelope com o resultado do seu exame. Ela caminhou até o estacionamento com o envelope contra o peito. Parecia que seu coração sairia pela boca naquele lindo dia de sol na Barra da Tijuca. De olhos fechados ela abriu o envelope e puxou o papel que estava lá dentro. Aos poucos, ela foi retirando o papel. Quando já havia retirado a folha totalmente de dentro do envelope, abriu os olhos e sentiu suas pernas amolecerem ao ler o que estava escrito. Gabriela não podia acreditar, ela estava grávida. O seu sonho da vida toda estava se tornando realidade. Mesmo sabendo que Fábio ficaria preocupado com as finanças, ela imaginava que ele ficaria feliz ao saber que seria pai. Decidida a contar para o marido que estava grávida, Gabriela foi até a loja principal da rede. Porém, mais uma vez ela encosta Antônio atendendo. Nesse dia ele não estava sozinho. Solange, uma das vendedoras que estava de atestado, já havia voltado ao trabalho. Solange é uma moça de 23 anos, ainda que não seja excepcionalmente bonita, é muito simpática. Gabriela percebeu que Solange olhava para Antônio de um jeito apaixonado, mas o rapaz parecia não perceber e só falava sobre trabalho. Antônio recebeu Gabriela com um sorriso, mas parecia um pouco sem graça. Era como se tivesse algo que ele soubesse e não pudesse contar para ela. Mesmo tendo essa impressão, Gabriela imaginou que poderia ser coisas da sua cabeça. Os hormônios da gravidez deveriam estar fazendo efeito. Ela então perguntou para Antônio sobre Fábio. Foi nesse momento que ela teve certeza que o gerente da loja estava realmente sem graça. Ele disse que o marido dela estava em uma reunião em outra unidade da rede. Gabriela sabia que o marido resolvia todas as questões relevantes na unidade central, ou seja, aquela em que ela estava. Então, ela questionou em qual das outras lojas o marido estava. Antônio sabia que mentir seria pior e revelou que ele estava na unidade da Urca. Essa era a loja em que Soraya era gerente. Gabriela respirou fundo e tentou tirar os pensamentos que invadiam a sua mente. Além de acreditar no amor de Fábio por ela, Gabriela também achava inviável que ele tivesse um caso na sua própria rede de lojas. Antônio disse que poderia avisar Fábio que a esposa dele estava na unidade central do Leblon, certamente ele iria até lá. Gabriela sorriu e disse que não seria necessário. Ela então perguntou se ele e Solange aceitariam ajuda para vender. Solange achou estranho a esposa do dono se oferecer para cobrir a outra funcionária que estava de atestado, mas quem discutiria com a esposa do patrão? Durante a tarde, Gabriela fez excelentes vendas e conversou bastante com Antônio.
Ele contou para ela que sua família era do interior de Minas Gerais e que ele se mudou para o Rio para melhorar de vida. No Rio, há pouco mais de um ano, Antônio ainda se sentia muito sozinho, não tinha tempo de fazer novas amizades. Os dois perceberam que tinham muitas afinidades ao longo do tempo. Solange parecia não estar muito feliz com aquela aproximação, afinal ela gostava de Antônio. A vendedora só pensava que queria que o dono da loja chegasse e visse aquela intimidade. Mais uma vez Fábio chegou no fim do expediente acompanhado de Soraya. Os dois entraram na loja rindo um para o outro com grande intimidade. Aquela cena quebrou um pouco o coração de Gabriela. Era difícil não pensar que existia algo entre seu marido e aquela moça. Fábio ficou um pouco irritado ao ver Gabriela novamente na loja. Com um tom um pouco alto de voz, ele questionou por que a esposa estava lá. Ela disse que estava passando por ali e decidiu entrar. Porém, logo percebeu que o marido não estava para sua surpresa. Ao dizer isso, Gabriela olhou para Soraya. Era nítido o desconforto da mulher. Fábio seguiu agressivo e disse na frente de Antônio e Solange, que a esposa não deveria ficar indo até seu trabalho. Aquilo o atrapalha e ele não tinha disponibilidade para recebê-la no meio do expediente. Percebendo o desconforto de Gabriela, Antônio comentou que ela havia fechado vendas importantes. Fábio foi muito grosseiro respondendo que o funcionário não havia sido chamado para aquela conversa. Antônio estava se preparando para retrucar, mas Gabriela disse rapidamente que o problema de Fábio era com ela e que ele não deveria descontar em outras pessoas. Fábio então decidiu encerrar aquela comoção na sua loja e disse que Soraya deveria chamar um táxi, pois ele não poderia levá-la até em casa como havia prometido, pois levaria a esposa. Gabriela ficou sem ação ao ouvir que o marido levaria Soraya até a casa. Pelo jeito aquela era uma situação recorrente. Era muito difícil achar que eles não tinham nada. Nessa situação, Gabriela decidiu não contar sobre a gravidez. No dia seguinte, Gabriela foi ao seu ginecologista. Ele ficou muito surpreso ao saber que ela estava grávida devido à sua condição clínica. O médico realizou um exame de imagem e ficou ainda mais surpreso. Ele comunicou a Gabriela que ela esperava não um, mas 2 bebês. Ela teria gêmeos. Ao ouvir aquilo, Gabriela sentiu as lágrimas escorrerem quentes por seus olhos. Tudo o que ela mais quis estava se realizando e em dobro. A felicidade foi tão grande que ela decidiu ignorar aquela ideia de que o marido tinha um caso com Soraya. Ela precisava contar para Fábio que eles teriam 2 bebês. Uma notícia tão maravilhosa não podia ser guardada só para si. Além disso, talvez isso pudesse reavivar o casamento que parecia em crise desde o retorno da viagem a Cancún. Com um sorriso no rosto, Gabriela decidiu ir para a loja do Leblon. Dessa vez ela mandou uma mensagem de texto para o marido para avisar que estava indo vê-lo no trabalho, assim não teria chance de desencontro. Fábio respondeu um pouco seco perguntando se a esposa precisava de algo. Ela disse que precisava muito conversar com ele e por isso estava indo até a loja. Para a surpresa de Gabriela, Fábio disse que também precisava muito conversar com ela. Eles combinaram de se encontrar na loja do Leblon. Contudo, Gabriela deveria esperar pelo marido na companhia de Antônio. Fábio estava resolvendo um assunto importante na outra unidade, a loja da Urca. Gabriela sentiu uma sensação muito ruim quando o marido lhe disse isso. Era inevitável não pensar que na unidade da Urca ele estava com Soraya. Tentando se acalmar pelo bem dos seus bebês, Gabriela foi até a loja do Leblon. Chegando à loja, Gabriela cumprimentou Antônio com um sorriso. Ele parecia muito feliz em vê-la, mas também muito preocupado. Solange estava no horário de almoço e tinha ido a um restaurante da região. A outra funcionária continuava de atestado, então Antônio e Gabriela estavam sozinhos na loja. De repente, Gabriela se deu conta de que Antônio provavelmente sabia de algo e não queria ou não poderia contar a ela. O rapaz tentou desviar o assunto. Quanto mais ele tentava distrair Gabriela, mais nervosa ela ficava. Num dado momento, Gabriela sentiu que sua pressão baixou. Ela precisou se segurar em uma das mesas. Antônio correu em seu socorro e a segurou.
Um pouco constrangida, mas grata, Gabriela disse para Antônio que precisava sentar. Ele pegou um copo de água para ela e perguntou se estava tudo bem. Já não suportando a ansiedade que aquela espera lhe causava, ela resolveu contar para Antônio que estava grávida. O rapaz pareceu muito surpreso e preocupado. Gabriela não sabia dizer se era porque de alguma forma as pessoas na empresa sabiam da sua condição ou porque sabiam que Fábio estava tendo um caso. Antônio acalmou Gabriela como pode e torceu para que nada de ruim acontecesse com aquela mulher que parecia tanto querer ser mãe. Havia boatos correndo pela intranet da empresa. Antônio não queria acreditar que Fábio seria tão inconsequente com uma esposa tão incrível. Antônio só conseguia pensar em sua tristeza quando descobriu que era infértil. Um dos seus maiores sonhos da vida era ser pai. Porém, suas esperanças chegaram ao fim quando ele e a ex-noiva fizeram exames para descobrir por que ela não engravidava mesmo eles tentando muito. A resposta quebrou o coração de Antônio 2 vezes. Além da tristeza de não poder ser pai, ele precisou lidar com a rejeição da ex-noiva. Ela desistiu do casamento alegando que jamais seria feliz com ele sem filhos. Antônio tentou argumentar que eles poderiam adotar uma criança, mas a ex não concordou e apenas um mês depois estava de casamento marcado com outro. Antônio descobriu que ela tinha um caso com esse outro rapaz há muito tempo. Por ter essa história de vida, Antônio entendia o quanto Gabriela sofreria se os boatos sobre Fábio e Soraya fossem verdade. Mas, ele acreditava que ao saber da gravidez de gêmeos, Fábio ficaria feliz e desistiria de deixar Gabriela. Fábio chegou à loja sozinho e não gostou de ver Gabriela sentada em um sofá do mostruário com Antônio ajoelhado diante dela segurando suas mãos. Bastante irritado, Fábio perguntou se estava atrapalhando algo. Gabriela, que havia se acalmado, não se deixou abalar e disse que Antônio foi muito gentil a ajudando, pois ela tinha passado mal. Sem parecer preocupado, Fábio não perguntou o que a esposa tinha e nem se poderia ajudá-la. Com um gesto ele mandou Antônio se afastar de Gabriela e então disse para a esposa ir com ele até o escritório. Uma vez lá, Fábio nem esperou a esposa se sentar e perguntou o que ela queria, porque não parava de aparecer na loja. Gabriela decidiu que falaria logo da gravidez, pois, se o marido pretendia deixá-la, então deveria saber antes que ela esperava 2 filhos seus. Ela respirou fundo, olhou nos olhos de Fábio e disse: estou grávida de gêmeos. Fábio esperava ouvir qualquer coisa da esposa, menos isso. Ele realmente foi pego de surpresa. Na cabeça de Fábio, Gabriela havia percebido que ele estava tendo um caso há 7 meses com Soraya e estava ali para cobrá-lo. Ele já havia preparado toda a sua argumentação, diria que teve sim um caso e que talvez continuasse saindo com Soraya, mas que eles poderiam continuar casados. Aquilo era só um passatempo para ele, nada sério. Fábio não esperava ouvir aquilo e ficou sem reação inicialmente. Após 2 minutos de completo silêncio, ele pareceu voltar a si. Muito sério, ele olhou para Gabriela e perguntou de onde ela tinha tirado aquela ideia insana de que estava grávida. Ela então tirou o exame de sangue da bolsa e entregou-o ao marido. Fábio olhou para o exame e entendeu que aquilo era realmente verdade. Com um olhar pesado de ódio, ele olhou para a esposa e perguntou por que ela havia feito aquilo com ele. Como ela ousava tentar acabar com a vida dele daquela forma? Além de ter sido traiçoeira alegando que não podia ter filhos, ela estava grávida de gêmeos. 2 bebês. 2 crianças para ele sustentar e atrapalhar a vida dele? Que tipo de casamento eles teriam com 2 bebês chorando e incomodando? Ela estava louca? E por que mentiu que não podia ter filhos? Gabriela olhava para Fábio sem acreditar em todas aquelas coisas que estava ouvindo. Chorando, ela respondeu para ele que realmente foi diagnosticada com um mioma grande no útero, mas, por uma sorte inexplicável, engravidou. Ter um bebê era o seu grande sonho. Fábio sempre soube disso e dizia que ficaria feliz se isso acontecesse. Muito irritado, Fábio gritou com Gabriela perguntando se ela era burra ou sonsa. Claro que ele nunca quis ter um filho, só dizia isso para agradá-la porque acreditava que ela era uma mulher quebrada, uma mulher que não podia ter filhos. Ao ouvir aquelas coisas do marido, Gabriela caiu em prantos.
Com as mãos em volta do rosto, ela chorava de soluçar. Fábio aproveitou o momento de fragilidade e ódio para dizer para Gabriela que estava tendo um caso com Soraya há meses e que até aquele momento não cogitava se separar para ficar com a amante, mas tudo havia mudado. A partir do momento em que ele viu o exame de sangue de Gabriela, decidiu que se separaria dela para se casar com Soraya. Gabriela então olhou para aquele homem cruel, que em nada se parecia com o marido amoroso por quem ela se apaixonou, e perguntou o que ele pensava em fazer em relação aos seus filhos, aqueles bebês que estavam em sua barriga naquele momento. Fábio respondeu que aquele problema era muito fácil de resolver, ela não teria aqueles filhos. Ao ouvir isso, Gabriela se levantou e saiu do escritório de Fábio. Ele a seguiu gritando que levar essa loucura adiante não era uma escolha só dela. Gabriela caminhava decididamente para sair da loja. Fábio continuou gritando com Gabriela mesmo depois deles terem chegado ao salão de vendas da loja. Além de Antônio, Solange e Soraya, havia 5 clientes como testemunhas. Focado em sua fúria, Fábio não percebeu que havia tantas pessoas e ao alcançar Gabriela segurou forte do seu braço e gritou: "E aborte agora! Não vou assumir." Ele prosseguiu dizendo para Gabriela que ela não poderia levar aquela gravidez adiante porque não teria nenhum suporte. Ela não trabalhava, não tinha uma carreira, era uma incompetente e não teria nunca a prosperidade financeira que ele tinha. Como ela imaginava que se sustentaria? A única solução era fazer um aborto e esquecer aquela ideia maldita de ter filhos. Gabriela tentou desvencilhar-se do marido, mas ele a segurava com força. Antônio percebeu que precisaria intervir para evitar que algo pior acontecesse. Ele se aproximou e conseguiu soltar Gabriela. Fábio então direcionou a sua fúria para Antônio. Perguntou quem o havia chamado para aquela conversa íntima. Antônio então respondeu que aquela conversa deixou de ser íntima quando Fábio entrou no salão da loja gritando e ameaçando fisicamente a esposa. Além disso, Fábio estava machucando uma mulher grávida. Sem olhar para Gabriela, Fábio disse para Antônio que a esposa era uma mentirosa que sempre se vitimizou dizendo que não podia ter filhos e que de repente apareceu grávida. Ela com certeza inventou aquele problema no útero para comovê-lo e quando percebeu que poderia perdê-lo para outra mulher tratou engravidar o mais rápido que pode. Como ele poderia ficar com uma mulher mentirosa como aquela? Gabriela respondeu chorando muito que não era mentirosa e que realmente tinha um problema no útero e que aquilo poderia tornar a gestação ainda mais difícil. Ela disse que sabia que Fábio apenas queria uma desculpa para se livrar dela e ficar com o caminho livre para ficar com a amante. Nesse momento ela olhou na direção de Soraya e disse que já sabia do caso extraconjugal deles. Soraya deu um passo para trás em direção à porta, mas Gabriela apontou para ela e disse: "Você pode ficar com esse homem cruel porque eu não o quero mais, mas saiba que ele não tinha a intenção de te assumir." Fábio se manifestou dizendo para Soraya que aquilo era mentira, ele sempre quis assumi-la. Gabriela disse aquilo apenas por estar recalcada. Soraya respondeu para Fábio que sabia que ele dizia a verdade e que confiava nele. Gabriela não podia acreditar em como aquela mulher podia ser tão inocente. Mas aquilo não dizia respeito a ela. Naquele momento, Gabriela só queria sair dali. Antônio percebeu e se aproximou dela oferecendo o braço como apoio. Ao observar isso, Fábio gritou com Antônio dizendo que se ele saísse com Gabriela da loja não precisaria voltar, pois estaria demitido. Antônio respondeu que Fábio não precisava se preocupar porque ele mesmo se demitia. Jamais trabalharia para alguém tão desalmado com a própria esposa e filhos. Nesse instante, Fábio se deu conta que Gabriela havia contado a notícia primeiro para Antônio, pois ele nunca mencionou que eram gêmeos durante a discussão. Ainda mais irritado, ele disse que já tinha entendido tudo, não era só ele que tinha um caso com uma funcionária da empresa. Gabriela também estava tendo um caso com Antônio. Gabriela não podia acreditar em como o homem por quem ela se apaixonou havia mudado com o tempo. Ele a estava acusando do erro que ele havia cometido. Aquilo era um absurdo, ela estava grávida, uma gravidez delicada e ele a estava humilhando na frente de estranhos. O escândalo atraiu muitos curiosos e isso fez com que houvesse uma plateia considerável assistindo. Gabriela estava muito nervosa com toda aquela situação e sentiu uma pontada em sua barriga.
Ao sentir essa fisgada, ela entrou em pânico. Algo estava errado. Mais do que depressa, ela se apoiou em Antônio e lhe disse: estou passando mal, por favor me leve ao consultório do meu médico. O nervosismo não tinha feito bem para os bebês. Antônio não pensou duas vezes e pegou Gabriela no colo. Sem olhar para trás, ele saiu carregando ela até o seu carro que estava no estacionamento. Fábio sentiu um tremor no peito quando Gabriela disse que estava se sentindo mal. Ele ficou paralisado de medo, imaginando que a esposa e os filhos estavam em perigo. Por mais estranho que parecesse, ele realmente estava preocupado com aquelas crianças. Como isso era possível? Será que no fim das contas ele queria aqueles bebês? Fábio não podia acreditar que deixou outro homem levar sua esposa grávida até o hospital. Sem pensar duas vezes, Fábio foi correndo até o estacionamento para tentar alcançar a esposa e Antônio. Porém, o carro de Antônio já havia partido. Fábio então lembrou que ele e a esposa compartilhavam alguns endereços em um aplicativo e lá ele encontrou o endereço do consultório do médico. Sabendo que precisaria de muito para se redimir, ele foi em direção ao consultório. No entanto, na pressa ele passou em sinal vermelho e seu carro foi atingido por outro, sendo lançado para fora da pista. Enquanto isso, Soraya permaneceu na loja tentando entender por que Fábio saiu correndo daquele jeito. Solange ficou com pena da moça e lhe disse que era evidente que aqueles dois homens estavam apaixonados por Gabriela. Aquela mulher tinha mais sorte do que poderia imaginar. Mas, provavelmente, não tinha ideia disso. Solange estava triste porque era apaixonada por Antônio, mas entendeu que perdeu e estava conformada. Mesmo que Gabriela não ficasse com ele, Antônio ainda a amaria. Logo, ele não seria dela. Soraya ouviu aquilo e entendeu que, embora Solange falasse sobre sua situação, também a estava aconselhando. Soraya se sentiu muito mal por perceber que não significou nada para Fábio, foi apenas um passatempo. Gabriela tinha razão, ele nunca cogitou ficar com ela. Soraya pediu que Solange avisasse Fábio que ela estava se demitindo, que não voltaria ao trabalho. Soraya chamou um táxi e foi embora, decidida a nunca mais ver Fábio na vida. Assim que chegou ao consultório médico, Gabriela foi atendida. O médico ficou muito preocupado ao examiná-la e resolveu interná-la para que pudesse ficar em observação. Antônio segurou sua mão e disse que ficaria ao seu lado o tempo que fosse necessário. Gabriela chorava muito porque estava com medo de perder os bebês. O médico a tranquilizou e explicou que a internação era apenas para evitar que algo ruim acontecesse. Mas, até aquele momento, os bebês estavam bem. Gabriela respirou aliviada. Ela não podia imaginar que a alguns quarteirões de onde ela estava em observação, seu marido era atendido por uma ambulância. O acidente em que Fábio se envolveu foi grave, ele ficou parcialmente preso nas ferragens. Foi difícil a remoção, mas os paramédicos conseguiram. Ele estava inconsciente, como saiu apressado da loja, estava com a carteira. Logo, não pode ser identificado. No hospital, Fábio passou por 2 cirurgias de emergência. Ele não foi identificado. Dias se passaram sem que Fábio aparecesse no trabalho. Os funcionários acharam estranho, mas presumiram que ele estivesse envergonhado pelo escândalo do outro dia. Ninguém podia imaginar que ele tinha sofrido um acidente. Nesse período, Gabriela ficou em observação na clínica do seu médico ginecologista. Antônio cumpriu sua promessa e não saiu do lado daquela mulher fragilizada. Gabriela não podia negar que se sentia comovida com aquele comportamento. Os dois estavam se aproximando mais. Ela não parava de pensar que estava grávida de gêmeos de outro homem. Como Antônio poderia sequer pensar em ficar com ela naquelas condições? Num desses dias em que Antônio foi à clínica fazer companhia para Gabriela, ela lhe disse que sentia que estava abusando dele e que não tinha nada para oferecer como contrapartida. Ele então contou para Gabriela que não podia ter filhos e que seu grande sonho era ser pai. Obviamente o interesse dele não se resumia à possibilidade dele ter uma família com ela. Antes de saber que ela estava grávida de gêmeos, ele já havia se interessado. Claro que ele sabia que aquilo era errado porque ela era casada, mas ele não pode resistir. Ela tinha um jeito encantador.
Gabriela ficou feliz pelo fato de Antônio ter se aberto sobre sua vida e seu sonho de ser pai. Ela ficava aliviada em saber que os bebês não seriam um peso e que Antônio os queria. Ela estava bastante inclinada a dar uma chance para aquele homem que apareceu em sua vida como um anjo. Fábio não havia sequer ligado para saber como ela estava. Como pensar em ficar com um homem como esses? Era realmente muito doloroso, mas a melhor decisão parecia clara. 2 dias depois, Gabriela finalmente foi liberada e só então se deu conta de que não tinha para onde ir. Antônio ofereceu sua casa. Era um lugar simples, mas ela poderia ficar confortável. Gabriela aceitou, mas, ainda assim, teria que buscar algumas coisas na sua antiga casa. Com um pouco de receio, ela foi até a casa de Fábio. Antônio a acompanhou para caso envolvesse uma briga. Quando chegou à casa, ela foi informada por Lúcia, a funcionária, que o patrão não aparecia em casa há 6 dias, desde o dia da discussão. Inicialmente Gabriela pensou que ele poderia ter ido viajar com Soraya. Porém, quando Lúcia explicou que Fábio não foi buscar roupas e nem nada, Gabriela ficou preocupada. Como ele teria viajado sem nenhum objeto pessoal e documentos? O passaporte dele continuava em casa. Algo muito estranho estava acontecendo. Antônio ligou para Solange e descobriu que Fábio não apareceu no trabalho todos aqueles dias. Isso era ainda mais estranho, ele não deixaria de ir ao trabalho. Quando Fábio decidiu viajar, ele sempre organizava tudo nas lojas. Agora os funcionários estavam completamente sem orientação. Antônio perguntou quando foi a última vez que Solange viu Fábio e ela disse que foi no dia da discussão. Após instalar Gabriela em sua casa, Antônio começou a investigar procurando notícias da cidade dos últimos dias. Ele logo viu uma notícia sobre um acidente de carro e identificou que era o carro de Fábio. Com as informações disponíveis no site, ele foi até o hospital e identificou o homem inconsciente como sendo Fábio. Nesse momento ele percebeu que poderia perder Gabriela. Ela saberia que Fábio sumiu porque sofreu um acidente e isso só aconteceu porque saiu disparado com o carro atrás dela. Embora isso pudesse significar o fim do seu sonho, Antônio sabia o que deveria fazer. Com toda calma, Antônio contou para Gabriela o que aconteceu. Ela ficou em choque, mas tentou se manter tranquila. Afinal, ela estava grávida de gêmeos. Após pensar a respeito, ela decidiu que queria visitar Fábio no hospital. No dia seguinte, Antônio levou Gabriela ao hospital. Agora que ele havia sido identificado, podia receber visitas. Ela entrou no quarto e ficou muito comovida ao vê-lo naquela situação, todo cheio de tubos e ligado a máquinas. Com lágrimas nos olhos, Gabriela se aproximou e segurou a mão do marido. Os médicos avisaram de que ele estava inconsciente e não poderia ouvi-la. Contudo, ainda assim ela falou tudo o que passava em seu coração. Num certo momento, Gabriela sentiu a mão de Fábio apertando a sua. Ela não podia acreditar que ele estava realmente se movendo. O que era uma incerteza se tornou realidade. Fábio abriu os olhos bem devagar. Aos poucos ele viu o rosto de Gabriela e chorando lhe pediu perdão. Em seguida ele tentou erguer a mão, mas só conseguiu levantar um dedo. Com esse dedo ele apontou para a barriga de Gabriela e ela entendeu que ele queria saber dos filhos. Ela o tranquilizou dizendo que estava tudo bem. Ele respirou aliviado. Antônio observava a interação pelo vidro e entendeu que diante dele estava uma família. Ele não tinha chance alguma. Antônio esperou por Gabriela e lhe disse que compreendia o que havia acabado de acontecer. Gabriela não podia negar que sentiu algo muito forte nessa interação com Fábio. Ela voltou para casa e enquanto o marido estava hospitalizado, tocou os seus negócios. A rede de lojas prosperou ainda mais sob a sua gestão. Antônio foi recontratado e promovido a gerente-geral da rede. Uma nova gerente foi contratada para a loja da Urca, seu nome é Vanessa. Não demorou para que Antônio se interessasse por Vanessa. Sentimento que foi recíproco. Solange começou a namorar com um rapaz que conheceu em uma festa. Até Soraya parecia feliz pelas redes sociais. Ela se mudou para São Paulo e passou a trabalhar como gerente de uma rede de salões de beleza.
Gabriela também estava feliz com a gravidez avançando plenamente, mas ainda faltava a recuperação plena de Fábio para tudo ficar bem. Ele vinha se esforçando muito na fisioterapia, mas estava difícil. O acidente foi realmente grave. Todos os dias era necessário fazer um novo exercício e tentar recuperar um movimento perdido. O grande incentivo de Fábio era ter a possibilidade de brincar com seus filhos quando eles nascessem. Sempre que se lembrava de ter sugerido que a esposa abortasse, Fábio sofre muito. Gabriela já disse que o perdoou, mas ele não perdoa a si mesmo por isso. Talvez esse tenha sido um dos impedimentos de sua plena recuperação. Meses se passaram e os gêmeos nasceram com saúde, um menino e uma menina, Carlos e Isabela. Fábio já estava quase totalmente recuperado e pode acompanhar a esposa na sala de parto. Ele finalmente descobriu que aquelas crianças vieram para transformar sua vida. E aí, pessoal, gostaram da história? Ela nos mostra como o amor pode nos surpreender, mesmo nas situações mais desafiadoras. Se você curtiu o enredo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais histórias inspiradoras como essa aqui no canal Vivências Narradas. Compartilhe com seus amigos e familiares, e nos conte nos comentários, você teria dado uma segunda chance ao Fábio? Até a próxima história!